Olá, amores! Tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio para vocês. Com todo o meu coração agradeço a toda a audiência que estamos tendo, as pessoas falando, convida fulano, convida Beltrano. Eu estou tentando atender essa demanda, viu? Sem muitas delongas, vou falar da minha convidada mais que especial, da área de recursos humanos, com mais de 20 anos de mercado. Ela que vem desenvolvendo habilidades em líderes, empresas, coach, treinamento, palestras e é a nossa coach executiva. Bem-vinda, Fabrício Passos. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, Tati. Muito honrada de fazer parte aí do time de convidadas, né? E espero atender as expectativas, que a gente consiga ter um bom bate-papo aqui. Muito obrigada, Ah, com viu? certeza. Eu tive a oportunidade de conhecer a Fabrícia aqui mesmo no estúdio. Ela também tem um podcast, onde ela eh, fala, né, sobre essa parte de treinamento, liderança, e ela traz muitos convidados especiais aqui que estão à frente de grandes empresas. Conta um pouco pra gente dessa parte do podcast. Ah, sim. Então, pessoal, né, uma honra novamente estar aqui com vocês. O podcast surgiu, né? Eu brinco que desde que eu me entendo por gente, eu gosto de estudar sobre liderança. Eu acho que nós temos muitos desafios nesse processo. E aí, por último, agora surgiu esse desafio também do podcast. É um podcast voltado para tratar de assuntos sobre liderança, como desenvolver as habilidades, o que que a gente tem de desafio, de superação, né? Então, soltamos já 2 episódios. O primeiro foi para falar sobre a jornada. Eu tive um convidado muito especial também, que é o Jonatas Leite. E o segundo episódio foi sobre liderança feminina. O quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre esses papéis todos que nós temos que desenvolver. E convido a todos a seguir também o podcast, né? Fabrício Passos. E aí, Fabrício, conta um pouco para as pessoas como que surgiu esse trabalho, como que tudo começou, sua formação. Bom, eu sou psicóloga de formação. eh, Depois da psicologia, eu fiz outras formações focadas em coaching, né? E já pensando nessa questão do desenvolvimento das pessoas. Se eu não me engano, acho que foram 5 ou 6 formações só de coaching, né? Fiz uma formação também voltada para análise de perfil, uma formação internacional. E, por último, a minha formação foi liderança e inovação pelo MIT, que é uma instituição, né, de fora do Brasil, e trouxe muitas coisas legais para o meu conhecimento, né? Então, comecei lá atrás, na psicologia, e agora finalizando aí, pelo menos finalizando o último, né? Porque sempre eu gosto de estar estudando, focando nesse processo de liderança. Eh, Quando eu comecei dentro de RH, eu era, eh, eu era uma secretária, na verdade, dentro da Sim. área, né. E aí as psicólogas que estavam ali fazendo vários trabalhos: "Ô Fabrício, eu acho que você tem um perfil para atuar na área de RH". Eu falei: "Gente, como eu tenho perfil? Meu sonho é fazer direito", né. Eu queria estudar para porque na família da minha mãe a gente tinha muitas pessoas que tinham se formado em direito, né, meus tios. E aí eu fiquei naquela, ela falou: "Não, mas eu vou te apoiar se você fizer psicologia". Eu tentei os 2 vestibulares, psicologia e direito, e eu brinco que eu dormia todo dia rezando, pedindo a Deus para deixar eu passar em um só, o que fosse para mim, né. Eh, Coincidência ou não, as atitudes da gente ou não, eu passei só em psicologia, Olha, não passei em as direito, energias eu vibraram acho lá, isso. olha. E aí fui estudar na Newton Paiva, fazendo esse curso aí, nós passei por lá durante 5 anos, né, um curso de 5 anos. E nessa época eu já trabalhava na Coca-Cola como secretária. Depois teve uma reformulação na empresa, depois de alguns anos. Essa reformulação, várias pessoas foram desligadas. Eu, como era secretária, também fui desligada, mas voltei 3 meses depois, a convite da empresa, para ser estagiária de psicologia dentro do RH. Que legal. E aí começou a minha carreira. Muito bom. Trabalhar, desenvolver pessoas é sempre muito difícil. Com certeza tem seus percalços, seus desafios. Conta um pra gente, assim, que você achou que no seu treinamento, você falou, isso daí pra mim é um desafio e tanto. Eu acho que é isso, assim, desenvolver pessoas
é Que já é desafiador, né? Isso. Mas é um negócio que eu amo muito fazer. Quando eu falo, eu brilho os olhos, assim, né? Me sinto feliz de contribuir. Eu escrevi uma vez o meu propósito de vida e lá eu escrevi sobre isso, né? Meu propósito de vida é desenvolver as habilidades nas pessoas. E é simples assim, né? Então, eu preciso sentir que eu estou fazendo isso. O processo mais desafiador que eu tive foi quando eu recebi uma demanda vinda de um empresário. Não era o desenvolvimento dele, era um desenvolvimento de um gestor dele. E esse gestor ele não entendia que ele precisava desenvolver naquele ponto, né? Entendi. Isso é o mais desafiador, quando a pessoa não reconhece o que ela Reconhece. realmente precisa desenvolver. E aí cabe todo um trabalho de feedback. É importante o gestor daquela pessoa estar envolvido no processo, né? E aí, com os feedbacks, com a aplicação de teste, que eu gosto de aplicar os testes de perfil, de comportamento, trabalhando ali aquele perfil. Quando é possível, e nesse caso foi possível, fazer uma pesquisa sobre a pessoa, com os pares, com os demais que convivem com ela. E ali você ir mostrando aos poucos, né? Até ela tomar a consciência de que aquilo era importante. E isso foi muito bom, porque com o passar do tempo a pessoa entendeu, se Que ótimo. enxergou. E eu te falo que depois de 2 anos, ela teve 3 promoções. Durante Ganhos. 3 anos, ela teve 3 promoções. E aí o ganho foi para a pessoa, foi para a equipe, que percebeu a mudança, porque eu tinha contato com a equipe, e a equipe me trazia esse feedback, né? Informalmente, né, o feedback vinha. E o resultado para a empresa, que inclusive, nesse caso, foi um resultado financeiro, né? Então, além da mudança de comportamento, teve um benefício para todos ali. Às vezes, as empresas, elas não estão prontas para receber o tipo de trabalho que você faz. Não é verdade? Elas precisam, mas elas não estão prontas, para o mercado, inclusive. E aí vem aquela questão: mão de obra é ruim. Mas e o outro lado? A pessoa está preparada? Né? E conta um pouco sobre isso também pra gente. Vamos abordar primeiro a questão da empresa, né? Assim, nós temos o costume, como ser humano, né? Nem só a empresa, né? Como ser humano, de achar que o problema está no outro, né? A responsabilidade de mudança é somente do outro, né? E quando a gente começa a perceber que nós estamos inseridos nessa situação, né, o movimento tem que ser daqueles que têm condição de fazer o movimento. E, nesse caso, a maioria das vezes, as empresas e os empresários. Então, quando eu falo assim, a mão de obra não está qualificada, eu não encontro mão de obra, por exemplo, na nossa região, né? O que eu, enquanto empresário, estou fazendo para mudar isso? Eu invisto na minha equipe? Investir significa contratar um bom treinamento, contratar um treinamento de mudança cultural. Eu invisto em mim, enquanto empresário, seja para um treinamento, para um processo de coaching, às vezes até para uma terapia, né? Então, o quanto as pessoas conseguem olhar e também falar assim, poxa, eu também faço parte dessa mudança que Dessa eu quero que mudança. ocorra, né? E às vezes essa questão de um treinamento, de um processo de coaching, ainda é visto como um custo e não como um investimento, Sim. né? Quando eu vejo como um investimento, eu consigo agregar, eu consigo descrever para você, olha, Tati, na minha empresa eu tenho essas e essas e essas situações. Como eu consigo transformar isso? E aí a gente consegue fazer essa transformação quando a gente tem esse ponto a ponto da empresa. Eu tenho certeza que as pessoas elas se sentem valorizadas quando uma empresa quer pagar um treinamento. Sim. Porque isso não é comum ainda, né? Só nas grandes empresas, né? Nas médias nem tanto. Mas então é isso, é a gente refletir, né? O que eu também, enquanto empresário, enquanto gestor, estou fazendo para que essa mudança aconteça. Hoje eu tenho a oportunidade de falar para você que é dessa área, que eu já tive as duas vertentes. A primeira, como funcionária, trabalhar para ser o trabalhador, né? Uhum. E a gente pensa que quando a gente está
cansado do trabalho, daquela rotina, que não tem um RH para te dar um up, né? Um RH para te dar um treinamento adequado, você vai se desmotivando por algum motivo, ou pelo salário, ou pelo dia a dia, enfim. E se não tem um recurso humanos que te prenda ali, né? Um lado psicológico, inclusive, né? De conversa. Olha, a gente viu que você não está cumprindo as metas, não está bem. Isso faz com que o funcionário seja valorizado e ele retome a si e volte a cumprir suas metas e buscar realmente ajuda. Mas quando não tem isso, fica pulando de galho em galho. E aí é nessa hora que fala assim: ah, então a mão de obra é ruim? Não, gente, não tem um recurso humanos, entende? Não é a Aham. pessoa culpada. Desmotivou por algum motivo, por culpa da empresa. Neste caso que eu estou falando, é culpa da empresa. E hoje, estando do outro lado como empregadora, né? A gente também enxerga de uma outra forma essa parte de treinamento, essa parte de que, como funcionário, passa muito mais tempo estando no trabalho do que em casa, a tratativa ser diferente. Não é só mais um número, né? Então, assim, eu tô fazendo tudo ao contrário que os meus líderes faziam antes. E eu acompanho o seu Instagram, me ajuda muito. Me Que ajuda bom. demais, me ajuda demais. Eu Uhum. acompanho, não tive a oportunidade de fazer nenhum treinamento, mas em breve a minha empresa vai ser uma dessas empresas que vão treinar pessoas, né? Que a gente está passando por um processo que a Fabrício já conhece. Sim. Mas eu fiquei muito feliz de te encontrar neste momento novo da minha vida, né? Uhum. Estando à frente da administração da empresa lá com meu esposo. Que bom. E eu acho que isso faz muita diferença realmente. Quando a gente tem a vivência dos dois lados, né? Eu já fui colaborador e agora eu contrato. Peraí, deixa eu ver o que antes não me agradava tanto e que agora eu consigo fazer de forma diferente. Mas é preciso ter essa reflexão, porque nem sempre a gente tem essa reflexão. E também eu penso assim, nós como empresária, né, você, eu aqui, a gente tem o nosso negócio, a gente tem que cuidar de tantas coisas ao mesmo tempo, não é? Você chega, você é responsável pela organização do ambiente, você cuida do pagamento, você cuida de contratar as pessoas na maioria das empresas, você não tem um RH, aquela pessoa que chegou com um problema pessoal, como é que você vai tratar aquilo? É um fornecedor que não entregou no prazo. Enfim, são tantas questões que o empresário tem que tratar, ou o gerente, ou o diretor daquela empresa, que, assim, a gestão das pessoas, ela, infelizmente, acaba ficando por último. Por último. E a gente tem que pensar, é o contrário. É através delas, né, das pessoas, é que vem o resultado. Exatamente. Então, se eu não tenho como, né, em algum momento da minha empresa, ter ainda um RH, a minha sugestão é que tenha uma consultoria que apoie nisso, né? Assim como a gente faz na gerenciar recursos humanos, mas se não for na gerenciar, que seja uma outra consultoria de confiança. Mas é importante ter especializado. Imagina você tem uma vaga, e aí você divulga essa vaga, você recebe 100 currículos. Imagina, você gastar quanto Quanto tempo para tempo? avaliar? Será que vai avaliar? Né, com tantas essas outras coisas ocorrendo ao mesmo tempo, e aí às vezes a gente vai ou por uma indicação ou para aquele currículo que chegou primeiro, né? Então é contar também com as empresas especializadas nesse processo, né? E a gente também consegue apoiar no recrutamento e seleção das empresas, além dessa parte do treinamento, que é quando a equipe já está um pouco mais formatada, né? Uma das minhas vontades, assim, que eu já participei de um processo desse, é manter o funcionário engajado. Contratamos, né? A, a Fabrício foi lá, fez o trabalho dela de seleção, processo de seleção, deu tudo certo. E a minha vontade é trabalhar o engajamento, para que a pessoa não saia do emprego à toa, né? Desanimei por sei lá, um motivo banal. Então, manter a equipe engajada também é um trabalho seu. Isso. E aí, como que a gente faz isso? As pessoas me perguntam, como é que nós vamos fazer para as pessoas ficarem engajadas? A primeira coisa, ela ter o senso de pertencimento.
que o que ela entrega, qual que é o valor daquilo? Né? Se ele é um operador, qual que é o que ele entrega? O que aquilo faz de diferença para a empresa? É mostrar isso para as pessoas. É uma dica até que eu deixo aqui para os empresários, né, para os diretores e gestores que estão nos ouvindo e nos acompanhando. É isso, assim, o que aquilo tem de impacto no resultado da empresa? E isso você começa a gerar engajamento, porque ele sabe que se ele não fizer, ou se ele deixar algo de entregar, vai ter um impacto. Essa é uma parte do engajamento. E a outra é o propósito. O que o trabalho representa para ele? O que representa na família dele? Então, ele começa a conectar o trabalho dele com o propósito dele de vida. Não é mais só um lugar que eu vou para receber no final do mês o meu salário. Eu faço uma conexão daquilo com a minha entrega, o impacto no mundo, na sociedade, né? Então, se eu trabalho num restaurante, por exemplo, né? Eu sou uma garçonete no restaurante. Qual que é meu propósito de estar ali? O que significa para mim estar ali? Né? Primeiro, eu preciso pensar assim, quem são as pessoas que frequentam o restaurante? São os trabalhadores de outras empresas? São famílias? Então, eu entrego para as pessoas uma experiência, né? É um momento onde ela tem um momento para relaxar, seja estando fora do trabalho, naquele momento, ou com a família. Então, isso a gente precisa começar a mostrar para as pessoas que trabalham com a gente, né? O que elas estão ali fazendo, o que realmente? Não é só servindo uma mesa, não é só recolhendo os talheres que ficaram na mesa, é muito mais do que isso, né? Sim. Esse bate-papo aqui com você é uma troca também de experiências, viu, gente? Eu não sou nenhuma expert de recursos humanos, mas estando à frente de uma empresa, eu quero o melhor para o meu funcionário. E o melhor para o meu funcionário, neste momento, é contratar a Fabrício em breve. Em breve, em nome de Jesus. Nós estamos conversando sobre isso, né? Eu tenho um planejamento muito bacana e também uma visão bem diferente do mercado e do pessoal de Lagoa Santa, porque eu não sou daqui, né? Eu tô amando morar aqui. Inclusive, você também é recém-chegada, né? Muito bom. Também amo aqui. Amo. E aí, tendo essas vivências, a gente escuta muito assim, né? Olha, eu tô precisando de uma pessoa para trabalhar, aí você explica a vaga, mas quanto que é o salário? Ela não quer saber as funções, qual vai ser o papel dela, ela quer saber quanto ela vai ganhar. E isso daí me incomoda um pouco aqui em Lagoa Santa, essa parte, sabe? Elas querem ganhar o dinheiro, mas não, sei lá, é estranho, né? Assim, eu vejo que a gente precisa fazer um movimento em Lagoa Santa de cultura, né? Cultural. O que é isso, na minha percepção? É mostrar para as pessoas que já moram aqui há mais tempo, né, que a cidade evoluiu, a cidade cresceu. Quantas pessoas a cidade recebeu durante a pandemia? Com aquele boom de trabalho em home office, muitas pessoas se mudaram para cá, por ser uma cidade de referência, por ter um ambiente da forma que tem, né? Você olha para a Lagoa, é aquela paz, uma coisa maravilhosa. Nós chegamos aqui, eu brinco que eu considero que nós chegamos aqui em janeiro do ano passado. Meu marido considera julho do ano anterior, né? Mas só por questões de logística e de vinda da família 100% completa. Mas então vamos considerar a minha data, de janeiro do ano passado para cá. Eu falo que me incomoda muito ouvir também de falar assim, poxa, o atendimento em Lagoa Santa é muito ruim. A gente não tem mão de obra qualificada, né? E as pessoas, elas também precisam buscar esse desenvolvimento. É muito legal quando o empresário, o gestor consegue pagar uma qualificação para o colaborador, mas a pessoa também, a responsabilidade de desenvolvimento, em primeiro lugar, é dela. Então, ela precisa tomar isso como dela e falar, não, peraí, eu estou vendo um monte de gente diferente nessa cidade. Eu estou vendo a prefeitura aí trabalhando para várias melhorias na cidade. Peraí, qual que é a melhoria que eu vou fazer? Né? Então, é importante as pessoas também entenderem isso. E entenderem que a cidade, ela mudou.
É, cada um vai ter a sua avaliação, né? Se melhorou, se piorou, né? Sim, Mas a cidade mudou. E a gente precisa fazer essa mudança também cultural, de pensamento, de como buscar as alternativas de trabalho, né? Eu falo que, assim, a primeira coisa que a pessoa precisa avaliar no trabalho, que ela está buscando, por exemplo, é assim: me fala o que você precisa que eu faço, né, nessa vaga. Eu vou avaliar, seja por divulgação, seja conversando com você, se é algo que eu gosto de fazer, sim, porque a minha chance de crescimento depois, se eu fizer bem feito, ela é muito maior. maior. Exatamente. Né? Então, eu penso que a gente também precisa fazer essa gestão dessa mudança cultural, de pensamento como um todo, né? É extremamente importante ter uma gerenciar na nossa vida, porque eu cometi a loucura de receber currículos. Impossível, gente. Você vai abrindo, aí o fulano fala que indicou e que não sei o quê, mas a pessoa nunca trabalhou na área. Aí lá vai você pesquisar. Gente, mas por qual motivo eu vou contratar essa pessoa? Eu vou perder tempo ensinando para depois ela dar um chute e falar tchau, Tatiane, né? Então, o seu trabalho é extremamente importante. E tem muitos empresários que não reconhecem isso. É. Eu falo que assim, se você. É porque são coisas que às vezes a gente não mensura. Eu penso assim: o quanto eu vou ter que pagar para um processo de recrutamento e seleção especializado, né? Mas se eu colocar na ponta do lápis, pegar o seu salário, né, a sua retirada no final do mês, dividir pelas horas que você vai investir, analisando os currículos, entrevistando 10, 15 pessoas, né, para depois você falar assim: não, não achei ninguém, e aí fazer tudo novamente. Se você colocar na ponta do lápis esse custo, eu não tenho dúvida nenhuma que paga 3, 4 vezes uma Sim, consultoria especializada em recrutamento e seleção, né? exatamente. Não significa que o candidato que vai ser te entregue, ele vai ficar ali 100%, nós vamos acertar. Eu brinquei, me dera se eu tivesse uma bola de cristal, né? Mas é um processo com várias etapas para minimizar esse erro e para chegar para você ali uma quantidade de pessoas mínima para você entrevistar tecnicamente, bater com a cultura da empresa e finalizar o processo, né? Minimiza o erro e nos poupa tempo para se dedicar em outra Que atividade. já temos muitas, né? Enquanto Exatamente. empresários, não é isso? Exatamente. E eu queria só retomar um assunto do atendimento, Claro. né? Eu, quando esse assunto do atendimento começou a bater muito na minha porta, né? O atendimento em Lagoa Santa é ruim, a gente não consegue comprar em Lagoa Santa, porque aqui as pessoas elas nos tratam de maneira diferente quando a gente chega no estabelecimento. E aí eu falei: gente, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, para ver se realmente o que eu estou recebendo é real, né? Porque isso vinha de vários canais assim de contato. E aí eu fiz uma pesquisa. Essa pesquisa nós tivemos mais ou menos 200 participações. Aonde a nota de 0 a 10, nós tivemos uma nota 6 de atendimento em Lagoa Ruim, Santa. né? Eu acho muito baixo, né? A gente brinca que quando estudante a gente passa com 6 ou 60%, né? A gente passou ali na linha, né? Então não é uma nota boa, não é assim? E aí, dessa população que respondeu, 61% prefere comprar em outra cidade que não Lagoa Santa por causa do atendimento. Nossa. Então, nós estamos deixando de manter na cidade o dinheiro. Então, como empresária, isso era um assunto que me incomodou muito. Eu falei: gente, como que eu, Fabrício, também posso fazer para contribuir para que isso mude, né, a realidade da cidade? Então, o primeiro passo foi assim: eu identifiquei, né, junto à Quetal Brasil, uma pessoa que estava com o projeto até da Casa Senhor Tito, que é a Natália, Sim, né? E aí eu falei: me passa o telefone, eu não conheço Natália, mas eu vou ligar para a Natália, porque eu preciso fazer algo. E liguei para a Natália, ela estava com o projeto, né, conduzindo o projeto junto à equipe lá da Casa Senhor Tito, e eu me propus a ensinar, né, os participantes ali naquele momento
como fazer um currículo, como se portar, né, num processo seletivo, o que eu tenho que buscar numa vaga. Então, assim, ainda tem uma equipe lá que eu preciso voltar, que a gente não terminou, não concluiu, mas é um movimento muito pequeno, muito inicial. Esse foi o primeiro passo que eu consegui dar. E mais para frente, a ideia é a gente realmente fazer uma formação para essas pessoas, seja para quem já trabalha, seja para quem está em busca de um novo trabalho, seja para o empresário que precisa treinar a sua equipe. Porque se o empresário olhar e falar assim, nossa, mas eu vou pagar isso para a minha equipe, eu queria que ele se lembrasse desse número que eu disse. 61% das nossas compras estão em outra cidade. Belo Horizonte, outras cidades próximas. E aí, a gente quer continuar nesse processo? Pois é. Não é assim? Eu queria assim, deixar esse número, sabe? Que eu achei, quando né, a gente viu isso daí, eu falei, gente, isso é muito significativo. Realmente, precisamos fazer um movimento rápido, né, para reter tudo isso aqui. E com esse crescimento que estamos tendo aqui, tá veloz, né? Então, olha, só para você ter ideia, hoje eu descobri que tem mais de 20 condomínios construindo aqui na cidade. Em construção, em fase de venda de lançamento. Então, muita olha, coisa, né? é muita coisa. Então, se as pessoas não se encaixarem, esse número, ele tem que melhorar. É isso mesmo. Eu acho que, às vezes, a gente até nem tem muito essa noção, né? A gente passa, a gente vê e fala, gente, não, mas ali abriu uma loja, ali abriu um restaurante, nossa, já tem tal coisa funcionando. Então, realmente, a gente precisa olhar para essas novidades aí e falar, eu quero acompanhar tudo isso, eu quero ter um benefício desse crescimento dentro do meu estabelecimento, para os meus colaboradores, para mim, enquanto empresário, né? E a cidade, ela melhora como um todo, né? Exatamente. No meu Instagram, por ser influencer, né, e tudo, tem essa questão da gente falar dos estabelecimentos. Mas no meu, eu falo muito de atendimento. Eu falo muito assim, nossa, o açougue Y tem um atendimento diferenciado, tem um atendimento. Eu bato muito nessa tecla, né? Porque não é só a parceria, mas você tem que informar para o seu seguidor o que é bom, o que realmente é bom e que você usufrui e que é um ponto fraco na cidade, que é o atendimento. Então, eu falo muito. Quando eu vou num lugar legal, eu falo, gente, o atendimento é top. E quando eu falo assim, o atendimento é top, porque é top mesmo. Não tem esse negócio de parceria, que a pessoa fala assim, tá sendo pago, trocou produtos, e por isso ela fala que é top. E não é. Porque esse número que você fez a pesquisa é algo que todo mundo enxerga, muitos não falam, porque são os donos dos próprios estabelecimentos que estão aí por trás de um não treinamento, né? E não investem Uma nisso. não qualificação, né? Numa não qualificação, não investem e aí acabam ficando para trás. Porque a pessoa prefere, vamos falar de cerveja, prefere tomar cerveja no botequinho lá da esquina do que no restaurante top lá da orla. Mas por quê? Atendimento. Exatamente. Não é nem preço, é atendimento. Atendimento conta muito. Isso quando não sai da cidade, vai para outro que foram os números lugar, que você viu. Né? Que eu vejo que ainda é uma situação que a gente tem que ter um ponto de atenção maior. Né? Eu estou deixando de reter na cidade um valor financeiro significativo. Né? Exatamente. Vejo dessa forma. E, assim, isso é importante a gente ter essa consciência. Né? Quando você fala assim, o empresário, às vezes, ele prefere não seguir dessa forma, investindo na equipe. Eu tive uma grande participação de empresários na minha pesquisa. Então, o empresário, ele reconhece que o atendimento não está tão bom, porque ele também é cliente, em algum momento ele é cliente. Né? Ele vai em outro restaurante que não dele, ele vai numa outra loja que talvez não é do segmento dele, ele vivencia o papel de cliente, né? Sabe o que eu escutei também nesses últimos tempos aí, nesses últimos meses? É assim, na hora de contratar a pessoa, pergunta, você é de Lagoa Santa? Porque já coloca o currículo de lado.
Isso é Você muito tem ruim. esses casos para contar para gente? Não, eu até assim, nisso daí, os clientes que chegaram até mim para o processo seletivo, né, preferem pessoas de Lagoa Santa, mas eles falam assim, eu prefiro de Lagoa Santa, mas eu sei que vai ser muito difícil achar em Lagoa Santa. Né? Isso é uma dor para mim ouvir isso, né? Porque eu tenho certeza que nós temos na cidade muitas pessoas em busca de trabalho. Sim. Então, falta, né, está faltando da nossa parte, enquanto empresários, achar esse caminho, que é como eu vou fazer para trazer, porque para mim é um custo menor. Se eu tenho igual a gente tem uma unidade em Contagem, se eu tenho uma pessoa que mora em Contagem, trabalhando em Contagem, para mim, muito melhor. A nossa unidade de Lagoa Santa, se eu tenho uma pessoa que mora em Lagoa Santa, é melhor. Eu tenho um custo menor de deslocamento, Uhum. né? O desgaste para a pessoa de deslocamento também é melhor, porque se ela mora na cidade é menor e ela consegue chegar em casa mais rápido do que trabalhando em Belo Horizonte, né, por exemplo. Então, esse movimento é que eu preciso entender no papel de gestor, que eu preciso ajudar. Como que eu vou ajudar isso? Eu preciso treinar a minha equipe, eu preciso patrocinar um evento diferenciado para essa qualificação ocorrer de uma maneira rápida, essa mudança cultural, porque não é só um treinamento sobre atendimento. Isso que eu queria deixar muito claro, essa mudança cultural, porque às vezes a gente falando, parece que o problema é o pessoal de Lagoa Santa. Ah, as pessoas de Lagoa Santa não gostam de trabalhar. Não é isso. É um movimento cultural mesmo. Trabalhar habilidades das pessoas e para elas poderem se sobressair no mercado de trabalho, as pessoas que moram aqui. Isso. E ter vontade mesmo de pôr a mão na massa, trabalhar, porque o empresário investiu no treinamento, no atendimento, não é verdade? Isso, é isso, né? Quando eu falo mudança cultural, é muito isso, a pessoa perceber, a gente fazendo durante o treinamento, que aquela pessoa perceba que a cidade mudou. Né? Que as pessoas que estão aqui, tem gente de tudo quanto é lugar, né? Do Brasil. Eu converso, assim, cada dia eu encontro uma pessoa, né? É de São Paulo, é do Rio, é do Paraná. Né? Tem gente do Brasil inteiro em Lagoa Santa. Então, a gente precisa fazer esse treinamento. Esse primeiro ponto é essa identificação. As pessoas elas precisam entender, peraí, a cidade de hoje não é a mesma de talvez 10 anos atrás, 8 anos atrás. Né? E isso eu preciso, enquanto empresário, investir nessa movimentação. Normalmente, quando uma empresa te procura, ela não sabe da dor dela, né? Não sabe a dificuldade dela. E aí, a sua empresa, ela vai lá e faz essa avaliação para saber onde é o ponto e aí tem o seu projeto? Isso pode ocorrer, né? A gente chama isso de pesquisa de clima. Então, é possível fazer uma pesquisa dentro da empresa para identificar onde que está indo bem, onde que não está, o que está faltando, onde a gente precisa implementar algo, o que está impactando no engajamento, por exemplo. Então, esse é um passo que a gente pode fazer sim. Né? E a outra forma é, às vezes, quando a pessoa já sabe o que precisa ser feito, a gente já entrega o projeto voltado para aquilo ali, seja um treinamento, seja um desenvolvimento, por exemplo, do próprio diretor, do próprio empresário, né? Porque às vezes a empresa está indo bem, mas eu, enquanto empresário, preciso me desenvolver também, né? E aí entra todo o processo. Mas a pesquisa de clima ela é o primeiro passo para a gente identificar isso daí. Fabrício, o seu trabalho é de extrema importância. Agora, conta um pouquinho da Fabrício Família. Essa mãezona, essa esposa maravilhosa. A gente tenta, né, Tati, melhorando aí. Mas eu sou casada, tenho 24 anos já com o Walter. Ele é advogado. Né, nós nos mudamos para cá, então, em janeiro do ano passado. A vida inteira fomos de Contagem, né? E através de um projeto que eu assumi aqui na VMI Security, a gente fez esse movimento da família para cá. E, no final do ano passado, em outubro, mais ou menos, eu trouxe também a gerenciar recursos humanos para cá. Então, hoje a gente tem uma unidade em Contagem e uma unidade aqui em Lagoa Santa.
Eu sou mãe de 2, né? Uma menina e um menino. É a Sofia, linda. Sofia, que eu conheci na inauguração do Camarote VIP. Isso, ela mesma. Ela tem 15 anos, né? Uma menina maravilhosa, inteligente demais, muito educada. Enfim, é um amor de pessoa, né? E o Lucas, que tem 7 anos também, um menino muito agradável, muito inteligente, conversa bem, né? Então, eu sou apaixonada aí pela minha família. E a gente se dedica, né? Vai ali entre o trabalho e a família, tentando equilibrar, porque a demanda é grande, né? Principalmente do pequenininho, né? De 7 É, anos. Mas eu acho que é de uma maneira geral, né? A gente se preocupar assim, com o bem-estar da família. Eu falo que família, a gente tem os altos e baixos, né? Tem coisas que a gente concorda e discorda, mas o importante é a gente estar junto, conversando, identificando o que não está bom, como que a gente vai fazer para melhorar, crescendo juntos em família. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? É a gente crescer enquanto família também. Isso, quando eu falo isso, é pensando assim, no relacionamento, sim, nos ensinamentos, no pedir desculpas, reconhecer que errou, errou, porque assim, mãe e pai também erram, né? exatamente. Nós, assim como no nosso papel enquanto empresários e gestores, nós também erramos. Então é Erramos. importante reconhecer, pedir desculpa e estar junto com a família. É uma família que eu amo muito meus filhos, assim, foi meu presente, né? Os meus principais presentes foram meus filhos. E está casada há 24 anos, né? É uma vida aí juntos de construção, né? Isso aí, muito lindo. Parabéns pela sua família, Obrigada. parabéns pelo seu trabalho. Muito Te obrigada. agradeço, sim, demais por ter aceitado o meu convite, É isso, eu que né? agradeço. Eu venho acompanhando a evolução do seu trabalho, eu venho acompanhando as empresas que estão com a Gerenciar, porque, como eu disse, né, o futuro projeto da minha empresa também é ter a Uhum. Gerenciar conosco. E quero que você deixe aí um recado para as pessoas que estão buscando, né, esse tipo de serviço, como que faz para entrar em contato, fazer avaliação, né? Às vezes da dor a pessoa não sabe o que Uhum. ela realmente precisa. Então, fica à vontade. Então, se você me permite, eu quero deixar 2 recados. Claro. Então, como a gente falou do atendimento e dessa parte de ter a mão de obra em Lagoa Santa, e não só para Lagoa Santa, né, para todos que estão nos ouvindo, a Gerenciar Recursos Humanos, ela atende a todo o Brasil. Hoje nós temos clientes de São Paulo, do Paraná, de João Pessoa. Então, primeiro, eu quero deixar um recado para os candidatos, para as pessoas que estão em busca de emprego. Eu peço que entre lá no nosso site, www.gerenciarrh.com.br. Na área de candidatos, ela vai lá e cadastra o currículo dela. Então, quando cadastrado o currículo, eu já tenho acesso ali às informações, os consultores que trabalham na Gerenciar também têm acesso a esse currículo, e tendo uma vaga, qual o primeiro lugar que a gente busca o currículo? É no nosso Nosso site, site. né? Então, primeiro, Muito eu quero bom. deixar aí para que as pessoas façam o cadastro conosco, compartilhem com os amigos, é gratuito, né? Acho que isso é importante dizer. Então, o cadastro ele é gratuito, é rápido, é fácil de fazer. E o segundo recadinho para os nossos empresários, né? Que primeiro avaliem também qual é o ponto fraco, qual habilidade eu preciso desenvolver. Eu preciso desenvolver alguma habilidade? Então, primeiro fazer essa análise, fazer essa observação. E depois a gente avaliar a equipe, né? Se está bom, como melhorar ainda mais? Né? Então, é importante que a gente faça essa análise, né, junto da equipe. E aí as pessoas elas podem entrar em contato também pelo site da Gerenciar, o site da Fabrise, né? O meu site ainda está em construção, mas o da Gerenciar já está 100% prontinho, então pode entrar em contato pelo site. Eu estou no Instagram também, como @Fabrise_Passos, e a Gerenciar também, @GerenciarRH, em todas as redes sociais, né? A gente está no LinkedIn, é um ponto muito forte nosso, porque Sim. desde sempre a gente foca nessa rede. Então, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, no nosso YouTube, né? O canal do podcast ele está no YouTube, está também no Spotify. Isso.
E lá pelo Instagram tem todos os telefones de contato, tem o e-mail também, e no site também. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui do nosso bate-papo todas essas informações que ela está passando para você que busca empregos, já viu, né? É só mandar o currículo lá no site. Muito bem. Nath, eu estou muito feliz, muito obrigada Eu que novamente, agradeço. né, pelo convite. É importante a gente ter esse espaço para a gente falar um pouquinho do que a gente pensa, das nossas dificuldades também, Exato. enquanto empresárias, esposa, né, esses vários papéis aí que nós temos na sociedade, mas que a mulher ela tem, eu vejo isso como um ponto muito forte nosso, né? Nós somos muito aguerridas, nós somos muito empenhadas no que a gente quer fazer, né? Nessa posição que a gente precisa ter, né? Se pensar que eu comecei numa multinacional, que era uma Coca-Cola, sem saber que eu estava fazendo um processo seletivo para a Coca-Cola, mas eu entrei lá como cooperada, eu não era funcionária direta, né? E, ao longo da minha carreira, a gente conseguiu construindo essa carreira, né? Passando pelo processo ali de História muito assistente, bonita. analista, coordenadoras, né? Minha última posição foi como diretoria de RH. Então, assim, às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, poxa, mas se ela já tem a empresa dela, ela já foi diretora, mas o quanto nós mulheres conseguimos sair, né, de um ponto que a gente nem imaginava, eu de uma família muito humilde, nem imaginava, e a gente chegar no ponto que chegou, é importante a gente se valorizar. O seu podcast, ele é um podcast de valorização da mulher, então te parabenizo por isso Obrigada. também. E é importante, cada vez mais, a gente ir se fortalecendo. E você faz parte dele, porque você é mulher real e, além de tudo, inspira muitas outras. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Amores, vou encerrando por aqui. De novo, agradecendo sempre. Ativem as notificações. Em breve, este episódio estará no ar. Tem recadinhos especiais aí para os empresários, para as pessoas que estão em busca de oportunidade de trabalho. E deixo aqui o meu beijo. Fiquem com Deus.